Oi, pai! Meu pai foi o primeiro a entrar. Que legal! Enquanto isso, eu vou escolhendo aqui um filtro mais normal, mais natural. Boa noite, Luciana. Boa noite, Giovana. Sejam bem-vindas. Meu pai foi o primeiro a entrar nessa live, hein? Bom sinal. Meu pai nunca assiste minhas lives. Boa noite, Sevéria. Sejam bem-vindas. Hoje é uma live com uma pessoa muito especial, a Cris, que eu acompanho ela há muito tempo. Boa noite, Michele, Giovana, sejam bem-vindas. Quinta-feira boa, né? Gente, já que vocês já estão aí na sala, Liege, boa noite. Já que vocês estão aí na sala, se vocês acham que esse assunto pode ser importante para alguém que vocês conhecem, ou não, boa noite. Alguém que você nem conhece tão bem, mas que você julga que vai ser relevante, que pode ter algum impacto na vida dessa pessoa, manda ali no aviãozinho, joga o coraçãozinho pro Instagram entregar mais. E porque eu acredito muito que a gente tem que multiplicar as boas mensagens, os bons conteúdos, né? E boa noite, Jaque, boa noite. E eu tenho convicção de que esse tema de hoje, essa questão da idade, é muito relevante. Muito relevante, porque chega num ponto que a gente, não sei, né? É uma história, é uma situação muito particular que a Cris chegou aqui. É uma situação muito particular que varia muito de profissão para profissão, de mulher para mulher, mas eu acredito que existe sim um panorama generalizado. Oi, Emi, tudo bem? Boa noite, boa sua presença, Duda. Oi, querida Cris. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo, e você? Atrasei 5 minutos porque eu estava saindo de uma outra live. Bom que você já tá engatada, né? Só um minutinho. Você já tá assim com a língua afiada. Tudo bem? Tudo, querida. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Ô, Cris, é ridículo, né? Eu falar assim, se apresenta, sabe? Mas Não, claro que você não. fale... As pessoas não têm obrigação de me conhecer, não, imagina. Eu sei, mas assim, né? Outro dia eu fiz uma live com uma pessoa super conhecida. Eu falei, se apresenta, e ela... Oi? Sabe? Então, eu tô esperta com isso. Mas eu quero que você fale um pouco de você, porque eu conheço, né? Um pouco de você, porque leio muito, acompanho tem um tempo, mas é uma história tão rica, você tem uma vivência tão inspiradora, que ouvir já acrescenta. Ah, obrigada, Roberta. É difícil falar quem eu sou, né? Na verdade, eu sou a Cris Guerra, meu nome é Cristiana, mas enfim, acabei ficando conhecida como Cris Guerra desde a época que eu trabalhava em agência de publicidade. Adoro ser a Cris, porque acho que Cristiana é um nome muito formal, apesar de bonito, assim, mas eu adoro ser Cris, assim, acho que me identifico muito. Eu tenho 50 anos e tenho cabelos brancos que hoje estão um pouco revoltados. Acho que hoje eu estou um pouco revoltada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu tenho uma formação na publicidade, trabalhei 20 anos em agência de publicidade, e então sou uma comunicadora já há bastante tempo. E aí, em 2007, a minha vida acabou mudando, fazendo uma reviravolta bem grande, porque eu perdi o meu marido grávida, o pai do meu filho, que hoje meu filho vai fazer 14 anos, e 2 meses antes dele nascer, o pai dele, que na verdade eu chamava de marido, mas não era, não, ele era meu namorado, a gente não morava juntos, ele teve uma morte súbita, e aí 2 meses depois o Francisco nasceu, e aí eu me vi diante desses dois sentimentos aí opostos e simultâneos, né? E acho que isso deu um nó interessante na minha cabeça que me fez acabar fazendo 2 blogs diferentes, um blog de cartas para o meu filho e um outro blog de moda, eu acho que eu estava vivendo essa dualidade, então eu acabei tendo que recorrer a coisas meio paradoxais também, né? E isso mudou minha vida completamente, porque aí eu acabei saindo das agências de publicidade, me tornei autônoma
e passei a ser produtora de conteúdo. Então, imagina, eu comecei o meu blog, meu primeiro blog, eu tinha quase 37, tava fazendo 37 anos, quase fazendo 37 anos. E, ou seja, eu sou uma blogueira raiz que já começou mais velha, né? E aí tô E aí só um até hoje. parênteses, foi um fato ruim que desencadeou em você algo Sim, positivo. sem dúvida, assim, acho que realmente a gente tem essa capacidade, né, dentro de nós, às vezes a gente percebe a força que a gente tem quando a gente precisa usá-la, né? E, e acabou que eu me transformei em várias coisas. Aos poucos fui fazendo, né? Eu falo que eu não sei se fui eu que pariu o Francisco ou se foi ele que me pariu, porque afinal de contas o meu primeiro blog acabou se transformando num livro. Depois, o meu segundo blog também se transformou num livro. Hoje já são 6 livros publicados. Eu virei palestrante, hoje eu tenho um podcast e sou colunista. Enfim, eu sou várias coisas. Hoje em dia eu faço tantas coisas que a única coisa que eu posso dizer é eu sou comunicadora e acho Nata. que cada vez mais comunicadora. E com 50 anos eu comecei a falar de outras coisas, inclusive hoje falo muito sobre a questão do envelhecimento. Então, assim, só descortinam coisas, né? Porque eu também falo sobre Uhum. maternidade, falo sobre moda, falo sobre luto, sobre saúde mental, porque tudo que eu falo, todos os assuntos sobre os quais eu falo, são assuntos que permeiam a minha vida, né? Então, eu falo muito baseado na experiência que eu tenho e acho que a experiência humana é apaixonante, a experiência, né? Vivenciar o humano é algo que me encanta muito. Então, cada vez mais eu acho que eu faço aquilo que eu deveria fazer, sabe? Assim, Sim. eu comecei fazendo publicidade, adorava, e hoje eu converso sobre comportamento. É basicamente isso que eu faço, acho Mas muito é uma legal. delícia, né? O É, ser humano, cada vivência é única e isso que torna tão especial. Eu sim, fiquei 20 anos trabalhando como repórter e era isso que me apaixonava. Cada dia eu entrevistava um universo à parte, que era uma é. pessoa. E aquilo me acrescentava infinito. E então é maravilhoso. Eu não abro mão disso. Eu carrego isso comigo sempre. Eu tô aqui, né, com os meus queridos, sabe? Só para falar, Ah, pessoal, leiam. Moda intuitiva, fantástico, fantástico, obrigada. porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu falei, vou ser consultora de imagem, porque eu adorava me arrumar, né? Como jornalista de TV, eu tinha que fazer isso e criei gosto. Então, e eu ajudava muitas amigas. Eu falei, então, vou profissionalizar o negócio. E achei isso aqui, sim, excelente. E aí depois veio Obrigada. esse aqui. Eu sempre acompanhei muito a Leila também, porque eu trabalhava na Rede Minas em BH. Sim, sim. Sempre fui muito fã. E aí chorei, chorei. Levei para redação e mandei as meninas lerem o meu. Falei, toma, lê, depois você vai ler, você vai ler. Esse Porque livro que eu escrevi com a Leila é impressionante, porque a gente escreveu de uma maneira super despretensiosa, ele não é não tem nenhuma pretensão literária, ele é um livro de conversas entre duas mulheres, e é impressionante como ele chega em todas as mulheres, assim, né, todas as mulheres diferentes, né? Muito legal. é incrível. Tem umas passagens ali que eu não me esqueço. Não, não grava dentro da gente. Então, a gente se identifica em muitos momentos. A gente não se sente só. É isso que acontece. Exatamente, É muito isso que legal. acontece, a gente não se sente só. Então eu recomendo fortemente. Que Então vamos para o legal. nosso assunto, né? Que eu te acompanho e eu percebi que de uns tempos para cá você tem batido muito nessa tecla, né? Você usa o termo etarismo. E eu quis trazer porque eu acho que tem uma conexão muito grande com o assunto que eu falo hoje, que é o branding pessoal, que é a gestão estratégica da nossa marca. Todos somos uma Sim, marca. E eu percebi, eu fiz 40, vou fazer 41 em maio. sim, Pinto os meus branquinhos, eu já tenho, mas eu ainda pinto. Tenho um cuidado muito grande. Mas eu venho de um meio, Cris, que é muito cruel, que é a TV. sim. E eu acho que isso varia muito de meio para meio também. Tem profissão que pega menos, tem profissão que pega mais. Eu É, venho de um que é muito cruel e eu já vi pessoas perdendo o espaço por conta disso. sim, Dependendo da emissora, isso fica mais latente ainda, tá? é. Só para Fernanda, são dois: que ninguém nos ouça e moda intuitiva.
Tá? Mas é importante dizer que o modo intuitiva, nesse momento, só vai ser encontrado na estante virtual, porque ele foi retirado, ele acabou na editora, e aí eu troquei de editora nesse período, e aí o novo modo intuitiva, que vai ser uma edição revista e ampliada, inclusive que eu vou falar sobre moda madura, está previsto para abril, maio desse ano, porque ia ser durante a pandemia, mas atrasou um pouquinho. Enfim, faz parte, né? Estamos torcendo. Mas aí, então, eu via isso acontecer, me apertava muito o coração, porque os homens conseguiam lindos, charmosos e potentes. Você percebe isso, que varia de espaço, varia de contexto ou não? Eu acho que na televisão talvez isso seja mais evidente, né? Mais escancarado. Mas eu acho que esses contextos continuam tendo uma semelhança. Eu acho que sim. Nós vivemos num país em que parece que é proibido envelhecer. Nós vivemos num país que nós somos todos etaristas, né? Nós temos um preconceito em relação à idade, e eu acho que é isso que a gente está tentando desconstruir agora. Esse assunto veio muito à tona. As mulheres, principalmente, sofrem mais esse preconceito, porque o envelhecimento é mais cruel com as mulheres do ponto de vista físico. A gente tem a pele mais fina, nossa pele tende a ficar mais enrugada, talvez mais cedo, a flacidez vem com a menopausa, mas não é só isso. Eu acho que a visão sobre... A gente sofre duas coisas juntas. O pavor de envelhecer vem junto com o machismo. Então, de fato, a gente olha para o homem que tem o cabelo branco e fala, nossa, como ele ficou charmoso. E a mulher de cabelo branco, as pessoas olham e falam, como ela está relapsa, né? Ela está desleixada, né? Mais ou menos isso. Então, a gente está mudando isso. Eu acho que está, sim, mudando. Esse assunto veio à tona, mas ainda tem muito para a gente caminhar. E, na verdade, a gente precisa tirar o etarismo de dentro da gente, porque as mulheres, elas fazem uma luta, elas fazem uma busca desenfreada pela juventude, como se, assim, elas têm dificuldade de revelar a idade, né? Então fica uma coisa... Eu acho que a gente tem uma carga de autocobrança muito grande, e a gente já vem de um mundo machista, e a gente também é machista, né? A gente também tem que desconstruir não só o etarismo, como o machismo dentro da gente. Então é bem complicado, mas é interessante também, porque tem muita coisa acontecendo nessa área, né? Eu tô vindo de uma live agora com um grupo, foi no perfil do Senior Geek, que é uma empresa que está voltada para desenvolver e ajudar com a tecnologia, ajudar as pessoas mais velhas, ou seja, o envelhecimento privilegiado pela tecnologia. E nesse grupo tinha várias pessoas que trabalham com etarismo de outras empresas tem a Mais Vívida, que faz um projeto de intergeracionalidade, chamando os jovens para ajudarem a ensinar tecnologia para os mais velhos. E assim, eu estava falando com pessoas com cabeças incríveis, foi um papo que durou até mais, foi incrível. Eu vou até publicar acho que eu vou tentar publicar no próprio Instagram. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que, na verdade, a gente mitifica o envelhecimento, que a gente fala assim, né? Quando alguém é 20 anos mais velho que a gente, 15 anos, a gente fala, não, porque quando eu ficar velho... E eu acho que, na verdade, o envelhecimento ele não chega e cai na sua cabeça, assim. Você talvez sinta um marco. E eu fiz 50 anos. Ele acontece gradativamente. Ele é no gerúndio, né? Desde que a gente nasce. Mas talvez exista um marco mais importante num determinado momento. Nos meus 50 anos, que foi o ano passado, quando eu fiz 50 anos, eu não estava me sentindo velha porque eu tinha assumido os cabelos brancos um ano antes. Mas eu tive uma perda auditiva, que foi uma história do nada. Eu acordei sem audição do ouvido direito, depois recuperei só um pouco e aí fui para médico para entender, não descobri a causa. Hoje eu tenho um zumbido muito forte e continuo com uma considerável perda auditiva, ou seja, hoje eu sou meio surda, literalmente. E eu acho que isso mexeu comigo porque eu olhei e falei, cara, o meu corpo está sentindo, eu não dou mais conta de fazer tantas coisas. E isso pode ter sido por estresse, por falta de vitamina, pode ter sido por uma série de coisas.
Então, para cada um bate de um jeito, mas eu não sou uma pessoa que aos 50 deixei de gostar das coisas que eu gostava, Uhum. deixei de ser jovem, deixei de gostar de sexo, deixei de. Eu continuo sendo uma menina que eu. Então, assim, acho que eu acho que o envelhecimento a gente mitifica muito achando que ele está sempre longe. Até que um dia você faz 50 anos e fala assim, ué, eu fiz Chegou, 50 anos e eu não me sinto com 50 anos. A minha foi você cabeça não tem. comigo. Eu fiz É, 40. é. Eu acho que Foi impactante. a gente precisa entender que envelhecer não é se tornar outra pessoa e nem passar a fazer parte de um grupo homogêneo de velhos. Não, envelhecer, eu acho que é algo que tem a ver com. A gente vai se tornando cada vez mais quem a gente é. Pelo menos acredito que quando a gente envelhece bem, né? Eu acho que a gente tem perdas, né? Do colágeno, dos Claro. hormônios. Mas os ganhos são tão infinitos. Porque eu me vejo numa foto com 20 anos, aquele rostinho todo certinho, sabe? Redondinho. Mas eu não tinha nada na cabeça. Não tinha. É difícil pensar, eu queria ter aquele colágeno com as experiências de hoje. Mas o mundo é perfeito, Deus é perfeito e Ele faz as coisas no tempo certo. Então a É. mente de hoje, ela tinha que estar exatamente como está nesse corpo de hoje. Sim, sem dúvida. Então, as coisas vêm no seu tempo e a gente tem que encontrar. Eu percebo que a gente tem que encontrar uma beleza nesse processo. Porque ele é belo mesmo em si. Eu senti na coluna, minha coluna trava. Tem dia que eu acordo e eu não levanto da cama. Aham. Eu não consigo. Minha filha tá pesada e eu tenho hérnia de disco. E ela quer colo. E aí Nó. eu travo. Eu não consigo mais beber como bebia antes. Eu Também bebo um não, é. tiquinho, eu já tenho uma ressaca violenta. Eu bebia horrores na época da faculdade, no dia seguinte eu tava lá assistindo aula. É. E eu perdi, eu tive uma perda, né? Tive um aborto. E o médico falou: você tá com 40 anos, então, né? Pode ser isso. Então você fala: putz, é. Aí É. são nesses momentos que você fala: chegou. Aí já era um impacto, né? Mas eu faço um esforço para olhar para o geral, para o ganho geral, de Sim. experiência, de saber lidar melhor com as situações, de não sofrer tanto como eu sofria em determinadas circunstâncias, né? De ver beleza com mais facilidade nos momentos. Sim. É, e eu acho isso tão lindo, sabe? E É eu bonito encontro isso mesmo. muito no seu perfil. Na verdade, eu sou um caso em termos de felicidade, eu acho que a minha felicidade só aumentou com os anos. Porque eu tive muitas perdas muito cedo, além do meu marido, o pai do Francisco, ele morreu em 2007. Em 2001 eu tinha perdido meu pai, em 94 eu tinha perdido a minha mãe, e em 2003 e 2004, 2002 e 2003 eu tive 2 abortos no meu primeiro casamento. Então eu me separei, eu já tive várias separações, enfim, casei. A minha história é cheia de altos e baixos e tem perdas importantes. Mas antes dessa perda, dessas primeiras perdas, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 24 anos. Eu tinha uma personalidade sofrida, eu sofria demais, eu tinha muitos complexos, eu tinha uma falta de autoestima muito grande quando era muito pequena, eu era a filha mais nova, fui muito mimada, e isso fez com que eu ficasse talvez um pouco mais difícil de me comunicar com os meus irmãos, com a minha família era difícil, eu chorava demais, acho que fiquei mimada mesmo, Uhum. e tive que me reinventar, me encontrar e tudo mais. E aí eu tive muitos processos de muita dor, muito sofrimento, muito drama. E eu acho que à medida que o tempo foi passando e eu fui vivendo coisas difíceis, como ficar viúva grávida, né? E falar, nossa, me vi agora sozinha para criar um filho, eu não tenho nem meu pai, nem minha mãe, né? E, e dar conta disso. E aí eu acho que você vai vendo e conseguindo ressignificar e tal. Eu acho que a minha vida foi mostrando para mim, e eu fui vendo a minha força, a minha resiliência, descobrindo comigo mesma as coisas, né? Eu acho que nesse sentido eu só rejuvenesci, sabe? Sim. Mas talvez eu esteja usando o verbo errado, porque eu acho que a gente precisa tirar
essa história de que a juventude é boa e a velhice é ruim. Na verdade, é só uma característica. Eu sou velha, assim, eu tô na meia idade, eu tenho 50 anos. Eu não sou mais jovem, né? Pelo menos não do ponto de vista que a gente considera jovem. Uhum. Se eu estiver perto de uma pessoa de 80, eu sou muito jovem, né? Porque também é relativo. Mas eu acho Sim. que jovem, velho, gordo, magro, alto, baixo, são características. E o que a gente tem que perseguir é a vitalidade, é a vida, né? Igual eu estava falando agora, assim, eu quero estar muito viva quando eu morrer. Porque tem gente que não está vivo quando morre, né? Assim, então Já se eu entregou. já se entregou. Então, para mim, a questão é a vitalidade. E aí, quando você tem a dor no joelho, quando você tem a dor no ciático ou a hérnia de disco, você aprende a lidar com isso de um jeito mais bem-humorado, né? Eu acho que o humor ele vem muito com o tempo. Tem uma pesquisa, não sei se você já ouviu falar sobre a curva do U. Não, A acho que curva não. do U, eu ouvi falar sobre isso com a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga que fala muito sobre envelhecimento. E existe uma pesquisa, eu não sei exatamente qual é essa pesquisa, mas essa pesquisa ela é muito repertoriada, chamada curva do U, que é a curva da felicidade. Dizem que quando a gente nasce, a gente está lá no comecinho do U, e aí a nossa felicidade, o nosso nível de felicidade vai baixando, a gente vai chegando no ponto mais baixo da curva do U, quando a gente está entre 40 e 50, 45. Depois ela volta a subir. E eu acho Hum, que tem a ver com essa desdramatização da vida, né? Que eu inventei essa palavra. Quando você começa a ter uma noção mais do tempo que te resta, que não é tanto tempo, isso pode ser muito ruim, mas ao mesmo tempo você valoriza mais a sua vida. Você fala, eu tenho pouco tempo, então eu tenho que escolher bem o tempo que eu vou usar, onde eu vou usar meu tempo, com quem eu vou com quem estar, o vou que que eu vou estar? fazer, onde que eu vou trabalhar, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento interessante que isso está mudando porque a gente não é pego pela velhice. A gente está começando a planejar a nossa velhice. E aí não é planejar, eu vou planejar o asilo. Ok, pode até ter isso também no planejamento, mas é planejar essa segunda vida adulta que vem. Porque nós somos pessoas que estão envelhecendo diferente do que há 30 anos, do que há Com 50, certeza, 100 anos, né? Então, com certeza. Eu acho, Cris, que eu me identifiquei muito com você, muito. Porque eu também perdi minha mãe com 6 anos, eu tive perdas muito cedo. E aí aham, depois veio meu avô e o meu pai sempre viajou muito para trabalhar fora, porque ele tinha que me sustentar. Ele, engenheiro, ele claro. estava sempre viajando e a gente em BH. Eu e meus irmãos. Eu sou caçula, chorona, complexada, na terapia desde os 15, para Sim. ressignificar tudo, sabe? E aí, então eu comecei a te ler e falar: nossa, nossa, nossa! Eu tive 3 abortos e Nossa. quando eu li, eu falei: poxa, acontece! Eu não sou a errada, né? Porque a gente É, sente assim: não, o meu corpo é que tá todo errado. é. Então, eu tive muito essa identificação. E aí, quando eu cheguei nesses 40, eu olhei para trás e eu vi que tudo isso me fortaleceu e me trouxe a quem sou hoje. Sim. Então, a gente tem que olhar com mais carinho, né, para o fio branco que está nascendo. Mas eu sinto, sim, que hoje tem uma corrida galopante pela dermatologista, pelo Botox, que não havia quando eu era criança. Uhum. Claro que a minha mãe e as minhas tias, elas eram mães muito novas. Então, hoje eu tenho 40, minha filha tem 3. Minha mãe teria 40, eu já seria É, eu, adolescente, eu tive o né? Francisco com 36. Hoje em dia as mulheres têm filho mais tarde. Naquela Eu época, tive uma com mulher de 20. 17. Na época da minha mãe, uma mulher de 27 anos, ela era considerada. Se ela tivesse grávida do primeiro filho, tinha lá Tava tarde. primípara idosa. É, Imagina, né? a minha mãe casou e engravidou. Mamãe E com também. 17 anos. E Nossa! com 17 anos, com 20 ela já tinha os 3. Que isso? Sim. E as irmãs a mesma coisa. Então, é completamente outra abordagem que a gente tem hoje. Mas eu não me lembro de ter essa loucura pelo Botox, nem tinha Botox, né? Mas essa preocupação com a ruga que a gente tem hoje, como se ela fosse errada.
de estar É. ali, né? Ou então se o cabelo branco fosse errado de estar ali. E eu respeito, eu pinto, eu não me gosto, porque eu tenho poucos e são muito rebeldes. Aham, sim. Não fica. O cabelo branco, ele é um pouco revoltado mesmo. É um cabelo meio E aí revoltado. não é um conjunto, é uma coisa que outra colar, não rola. E É, aí você tem que estar ali cuidando. Mas eu acho que era mais fácil antigamente. Eu acho que era mais fácil lidar com esse envelhecimento, é. porque eu via minha avó tão tranquila ali com os dela, vindo. É Ela porque não ia na eu dermatologista com essa. acho que não era mais fácil, não. Eu acho que era menos questionado. Menos E aí questionado. as pessoas não falavam muito daquilo que elas sentiam e elas iam engolindo. Existia uma coisa chamada resignação. E essa resignação muitas vezes virava câncer, entendeu? Muitas vezes. Uhum. Eu acho que o mais fácil é aquilo que não é dito. A gente acha que é mais fácil, mas não é exatamente assim, sabe? Sim. Nossa, agora que eu tô vendo que meu celular vai acabar a bateria aqui, vou ter que ligar ele na Tem tomada lá? para. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Porque senão eu vou te deixar falando sozinha, coitada. Não, tranquilo. Eu vou engatando aqui. Mas eu acho que é isso. E o mercado de trabalho hoje, ele é mais exigente porque a mulher está mais no mercado de trabalho hoje. É, A minha mãe não trabalhava fora, a minha avó também não. Hoje nós fomos para o mercado de trabalho. E aí é, recai mais essa demanda também em relação à aparência. sem dúvida. Eu acho que são muitas coisas, né? Vou tirar o fone, que aí eu vou colocar. Eu vou pegar o meu. Gente, me perdoa, mas eu vou aqui dentro do meu Não, quarto pegar tranquilo. meu É claro carregador. que é uma experiência muito particular de cada mulher, sabe? É, É muito eu acho que particular de vão. cada mulher. Porque tem A gente. personalidades e personalidades. Tem mulher que tá tudo certo e vão embora e lida muito bem com Sim, isso. E tem outras mulheres que têm uma autoestima mais sensível, mais fragilizada por outras questões e que se afetam mais. sim. Eu fiz a terapia lá e sigo até hoje. Toda quinta-feira eu tô na minha terapia. E eu sei que se eu não tivesse passado por esse processo, alguns comentários me abalariam muito mais, ou alguns comportamentos. Eu acho que a gente falar sobre as coisas que a gente sente faz muita diferença na qualidade do processo de envelhecimento, né? Eu falo muito sobre o meu envelhecimento na terapia. Não é uma coisa que, assim, eu tô de cabelo branco, então tá fácil. Não, mas eu acho que falar sobre isso fez o processo de envelhecimento ter. Eu acho que eu consegui ressignificar muitas coisas nesse processo, né? Então, eu acho que o importante é a gente poder falar sobre isso como a gente está falando aqui agora. E Você já viveu, Cris, alguma situação específica, assim, de você decidiu deixar o cabelo branco aparecer? Quais foram os comentários? olha, na verdade, eu acho que para mim é um pouco mais tranquilo, talvez, porque eu já sou uma influenciadora, né? Uma produtora de conteúdo, já tenho uma história, e aí eu fiz isso Uhum. com o público, eu cobri o processo de cortar o cabelo, fiz um vídeo e tudo mais. E quando eu fiz, eu falei, nossa, vou me preparar para as reações, né? E as reações foram surpreendentemente bacanas. Foi muito legal. Uhum. Eu lembro que eu vi assim, duas pessoas. Teve uma pessoa que colocou assim, sério mesmo? Eu até respondi assim, não, é brincadeira. Mas assim, as pessoas receberam muito bem. Só que eu acho que existia uma, uma posição. Aí tá acabando a bateria mesmo. Existe uma posição privilegiada, né? Porque eu não sou uma Sim. pessoa, exatamente uma pessoa que tem uma vida normal. Querendo ou não, eu tenho um público, eu tenho uma notoriedade, né? Eu tenho Uhum. algumas pessoas que estão ali me acompanhando, e estão ali Sim. elogiando, ajudando a minha dopamina a ficar satisfeita, né? Então acho que fica fácil, mas quando eu saio na rua, e aí, né, porque nas redes eu sou alguém, quando eu saio na rua, não é todo mundo que me conhece. A gente tem um público, né? Hoje em dia muita gente é famoso, muita gente, né? A gente tem os Uhum. nossos avatares e tal. Então, quando eu saio na rua, principalmente sem maquiagem e tal, eu sou uma pessoa comum, né? E eu tenho certeza que o olhar de muitas pessoas para mim, muitos homens, por exemplo, olham para mim, tipo assim, não é uma mulher atraente, né? Mas eu nunca fui uma mulher padrão de beleza. Então,
eu aprendi a compor os meus ingredientes. O meu borogodó ele foi composto e eu acho que eu tenho borogodó, mas isso vem de dentro para fora. Eu Com descobri esse certeza. borogodó, né? Então, eu acho que talvez para mim envelhecer seja um pouco mais fácil do que é para uma mulher que sempre foi muito bonita. Por exemplo, você é uma pessoa bonita. Eu acho que você estava na televisão, então tem uma coisa no padrão assim que é mais difícil mesmo. Eu tenho uma teoria. Eu falo dela no meu livro, que eu falo que é a teoria da justiça da natureza. É uma brincadeira, mas que eu acho que tem um fundo de verdade. Pega uma Brigitte Bardot, por exemplo. Né? A Brigitte Bardot era uma mulher maravilhosa. Aí você pega ela mais velha. É claro que ela não tá tão maravilhosa. É claro que ela tá Mas muito ela acabada. não aceita que a idade chegou. Mas eu acho que ela, na verdade, ela é uma das que não faz muita plástica, porque ela tá mais preocupada com a causa animal, enfim. Eu não sei o que é, né? Eu acho, mas mesmo assim me causa um desconforto aquele excesso de maquiagem. Me causa um Então, eu acho desconforto. que a mulher que é muito bonita quando jovem, ela se apoia muito normalmente, né? Ela se apoia muito na beleza. Aí você pega uma Bruna Lombardi, por exemplo, que continua linda, maravilhosa, parece que ela não fez nada. Se ela fez algum procedimento, ela fez de um jeito tão natural que ela continua aquela pessoa divina e tudo mais. Mas você vê outras pessoas, vou dar um exemplo. A Tônia Carreiro, quando a Tônia Carreiro foi envelhecendo, né, e faleceu já há bastante tempo, mas o que ela fez? Ela saiu de cena. Ela tinha uma relação com a beleza dela tão ela se confundia tanto com a beleza dela que ela se escondeu. A gente não viu o envelhecimento da Tônia Carreiro. E ela fazia muita plástica. E tem uma história a Fernanda Montenegro, por exemplo, uma mulher que nunca foi uma mulher bonita. Sim. E ela vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais interessante. Então, acho que tem um processo muito legal aí de talvez a sua história anterior determina um pouco como você vai envelhecer. E como eu não fui uma mulher muito bonita, eu acho que eu fui construindo a minha beleza. E hoje, sinceramente, eu acho que eu estou no auge da minha beleza, porque eu olho para mim, eu tenho muita confiança em mim. Eu tiro fotos de cabelo branco, eu sei posar, porque eu fui aprendendo a ser modelo comigo mesma, esse meu jeito leonino de ser e tal. E ainda tem uma coisa interessante, porque 4 anos atrás eu coloquei aparelho, um Invisalign nos dentes, Sim. E eu tinha os caninos meio encavalados, que nunca me incomodaram, eu sempre lidei muito bem com isso, mas um dia eu tive a oportunidade, era um tratamento rápido, eu fiz 5 meses, eu não queria alinhar o sorriso demais, eu queria fazer uma coisa natural, não corrigir minha mordida cruzada e tudo mais, mas foi tão legal que aos 47 eu olhei e falei, gente, agora. Aos 48 eu tirei o aparelho e falei, cara, aí eu até hoje eu entro no banheiro para escovar os dentes, olho e falo, nossa, meu sorriso tá lindo, porque eu fiquei um tempão com os dentes tortos. Então, assim, tem coisas interessantes que você pode fazer, né? Às vezes você não faz uma coisa antes de envelhecimento, mas você faz uma coisa que pode ser um apuro estético que pode ser bacana para você naquele momento. Sim. Né? E que te faz um bem que reflete no exterior, mas o bem maior é aqui, ó. Exatamente. Porque quando você tá bem aqui, aí você brilha. Aí você manda uma energia tão positiva que você fica bonita. É incrível. E quando você fala que você descobriu o seu borogodó, eu descobri o meu borogodó, Cris. Você acha, eu era na escola, eu era o patinho feio, eu tinha os dentes da Mônica, eu tinha que arrancar 4 dentes da minha boca para conseguir enfiar tudo. Eu usava óculos, eu tinha 4 graus de miopia. Olha! E não sei, eu acho que minha história de vida me deixou muito tímida. Então eu tinha muito poucos amigos, eu não participava das festinhas, eu não me relacionava bem. Eu achava que eu era muito inferior a todos os outros seres, porque eu não tinha uma família como todo mundo tinha. Então eu me isolava. E aí eu me isolava de todas as formas. Até a roupa que eu usava era para mim. Então eu vejo quando eu Você se escondia, né? Me escondia. E aí quando eu fui para a faculdade, que eu conheci algumas amigas que começaram a me ajudar a desabrochar. A terapia foi me ajudando.
Mas eu usei o aparelho, velha, eu fiz a correção dos olhos, né? Então são apuros estéticos, adorei esse termo, que até hoje eu faço, né? O botoxinho e tal, mas nada que eu não quero nunca olhar pro espelho e não me ver. Porque Exatamente, eu acho isso. Isso foi uma coisa que eu preciso me falei identificar. com o meu ortodontista quando eu fui fazer o negócio do aparelho. Eu falei, eu não quero não me reconhecer, porque É, as pessoas conviveram comigo por 47 anos com um sorriso que era de um jeito. E se de repente eu perco aquela característica. Então, assim, a correção foi uma correção muito suave, muito sutil, né? Que não foi uma coisa que eu deixei aquela coisa branca, assim, né? sim, Aí tudo bem. E eu acho que quando você faz uma coisa estética depois de já ter trabalhado a sua autoestima, é muito diferente. Porque quando muito. você se apoia na estética, muitas vezes a sua autoestima não é autoestima. Você não tem autoestima ok. Você às vezes está só confiando naquela carcaça ali que está funcionando daqui para Temporariamente. fora, né? Não sustenta muito. Porque Tem mulher que não tem autoestima, a pessoa pode colocar silicone, tudo. Ela nunca vai se enxergar, porque ela não trabalhou, né? Ela não trabalhou a autoaceitação antes de mais nada, né? exatamente. E aí fica nessa busca infinita. Eu fiz a cirurgia de adenoide. E aí eu me lembro que o médico falou assim pra mim: vamos aproveitar e dar uma afinadinha no seu nariz? Eu parei e falei, mas esse meu nariz nunca me incomodou. Meu cabelo já me incomodou muito, porque eu faço progressiva e mechas. Tô sempre tratando, porque se eu não faço progressiva, ele fica deste tamanho. E eu quero ter Sim, qualidade de vida, eu quero o tomar meu banho. cabelo é assim também. É assim também. É. Eu não quero ficar 3 horas arrumando meu cabelo. Eu Pelo não tenho amor de Deus, tempo. gente. É. Então, assim, e naquela época que eu não tava nem pra nada, eu vivia com cabelo deste tamanho. Então, eu decidi em algum momento da minha vida que eu ia descobrir o meu borogodó e eu trabalhei por isso, conscientemente. E aí eu falei, como assim, gente? Ele só vai aumentar R$ 3.000 na conta. Júlia, ele falou isso. Eu falei, Você falou não! com ele assim, então você tá querendo afinar o meu nariz e a minha conta bancária. Eu falei assim, mas o meu nariz nunca me incomodou. Ainda levei a questão do meu marido, né? Ele falou, você tá louca? Você pirou? Porque se depender do meu marido, não Olha, preciso de absolutamente nem da progressiva, porque ele tá isso é tudo muito certo. legal, né? Isso é muito legal. Meu namorado, É. ele fala isso também. Ele fala, eu gosto tudo do mais natural. Ele me incentivou a deixar o cabelo branco. Então, assim, eu vou te contar do meu nariz, que é engraçado. O meu nariz, ele é torto. Se você reparar, ele aqui ele é côncavo, aqui é convexo. Ou o contrário, que eu nunca sei qual que é o côncavo, qual que é o convexo. Aqui ele tem um fundinho e aqui ele tem um altinho. Eu Ah, falo que eu puxei o meu nariz de um lado da minha mãe e do outro lado foi do meu pai. Uma brincadeira. E eu, quando eu tinha 18 anos, um amigo meu virou pra mim e falou assim: seu nariz é torto. Eu falei, é? Nunca tinha reparado. Aí ele falou isso, passou a ser, né? Ou seja, antes não era. Então, de repente eu olho e falo assim: meu Deus, meu nariz é torto. Sorte minha é que eu nunca liguei para isso. E aí cresci e tal. Se você olhar meus dois perfis, meu melhor lado é o lado direito, o lado esquerdo, o nariz é diferente, a narina é mais levantada, ok. hum. Mas eu aprendi a aceitar isso. Nunca foi um drama para mim e tal. Aí como eu apareço, né, dou muita entrevista e tal, e já saí em muita revista, minhas fotos estão na internet, à torta direito, até porque meu blog de moda, hoje vou assim, era um blog em que eu me Sim. fotografava pra caramba. Um dia eu dei uma entrevista pra Elle, a Elle, a parte do setor L Minas, era uma dica sobre Belo Horizonte e tal. Eles colocaram uma foto minha, e deram uma retocada que eu não me reconheci. E o que é pior, ficou feio. Eu lembro que eu falei assim, eu quero meu nariz torto de volta. Porque não era eu. E Sim. uma vez eu fiz uma campanha, em 2009, eu fiz uma campanha logo no auge do meu blog e tal, uma campanha para Iodice, que é uma marca de jeans, né, jeanswear e tal. E Uhum. eles pegaram 5 pessoas que não eram modelos, né? Tinha até o Cobra, como é que é o nome disso, gente? Aquele... Não é grafiteiro, é... Ah, enfim, tô na menopausa, Hum. gente, a gente esquece os nomes. Aquele artista de rua que faz coisas nos Tá. prédios, pinturas e tal, o Cobra, lá em São Paulo. Ele foi um dos modelos.
E eu lembro que eu até fui capa do catálogo e fui vestida pelo Giovanni Frasson, fui maquiada pelo Max Weber, fotografada pelo Jacques Dequequer, que era tipo um fotógrafo, é um dos grandes fotógrafos de moda do Brasil e tal. E eles não retocaram meu nariz, eles deixaram meu nariz torto, ou seja, sensibilidade, né? De olhar e falar, Uhum. aquela pessoa é desse jeito. Então, acho que essa sensibilidade a gente vai adquirindo também, a gente vai entendendo Mas que é tão bom quando a gente consegue. Você falou a palavra certa, você encontrou seu borogodó. Porque nesse defeito que não é defeito, te torna única. sem É dúvida. você. Eu tenho uma frase do Modo Intuitiva, que é uma das frases que as pessoas mais replicam. E eu até usei, eu coloquei ela um dia desses. Essa semana mesmo eu coloquei essa frase. Era um texto que eu estava falando de mim, e eu conto da minha história com autoestima e tal, e eu falo, não há beleza que substitua o charme de carregar com classe as suas imperfeições. Então eu acho que o Borogodó tem muito mais a ver com charme, com presença, com aquilo que é só seu que você coloca, e Sim. às vezes você é feia e fica bonita. Eu tô É vendo a uma série sensação que você agora, provoca no outro, a experiência de estar com você. É demais. muito isso. É muito isso. Eu tenho várias frases suas no meu e-book. Ah, que ótimo! Depois eu vou te Que mandar. ótimo. Manda pra mim, quero ver, Várias, legal. várias, várias. Amo. Legal. E a Eu tô questão do vendo meu uma série dente. agora que eu queria Hã? até recomendar, maravilhosa. Não sei se você já viu, chama 10%. 10% em francês. No Netflix, na Netflix. É uma história de 4 agentes de artistas famosos. Ela se passa em Paris, é francesa, é maravilhoso. Você vê as pessoas falando em francês e é uma Amo. delícia a série. Hã? E tem uma atriz lá, que é uma das agentes, ela tem um nariz muito adunco. E ela, assim, ela tem o resto todo perfeito. Um olho maravilhoso, ela é charmosa e tudo mais. Quando começa, você fica se acostumando com o nariz dela, você não acha ela bonita. Ao longo do tempo, você vai achar. Hoje eu acho ela a mulher mais bonita do mundo. Só isso que eu acho dela. Eu acho ela a Que mulher. Eu legal. É acho que por o causa do rosto dela jeito transparece dela. a beleza dela. E o nariz dela é desse tamanho. Mas é o jeito dela. É como É, ela lida com aquilo. E É se o ela acha charme, o lindo, quem é que charme é vai a falar que gente não que é? faz. A beleza a gente tem, mas ou não. Mas o charme é onde a gente coloca a nossa participação, né? O charme é a gente Claro! que faz, então, né? Com certeza. Veio uma pergunta aqui: o que conselho você daria para as novas, para que não virem escravas? Eu acho que eu daria o conselho que é literalmente elas compreenderem o mais rápido possível que a verdadeira beleza está na autenticidade, assim. Acho que É uma questão de consciência, né? mas acho que eu diria que nem falaria que nem o Nelson Rodrigues, assim. Qual conselho você daria para as novas? Jovens, envelheçam. Eu acho que envelhecer nos ajuda muito a enxergar essas coisas de uma maneira mais sábia, mais sábia mesmo. Acho que é sabedoria, né? Sim, Sabedoria não se aprende na escola, não se lê um livro e adquire sabedoria. Quer dizer, pode até vir do livro também, mas sabedoria vem da experiência, sabedoria vem da vivência, né? uhum, Se bem que tem uma frase ótima também que diz que sabedoria é aprender com a experiência do outro, porque aí você não vai ter que sofrer tudo, né? Você sim, aprende com o sofrimento do outro também. É outra coisa que pode ser legal. sim. E a questão do meu dente, Cris, eu tava aqui lembrando das situações. Eu fiquei com os dentes de Mônica, até velha, porque lá em casa era uma escadinha. E aí, o meu pai tinha que decidir quem queria usar aparelho, porque ele não conseguia pagar Sim, dos três. Aí a minha tadinho. irmã usou primeiro. Aí depois foi meu irmão. Aí quando eu coloquei aparelho, eu já tava saindo da escola. Eu tava indo pra faculdade. Então eu fiquei assim a escola inteira. Aham. E eu fiz as fotos no Foto Estúdio Sonora, porque todo mundo fazia, eu também tinha que fazer, né? É. E aí eu tô lá, eu fui escondida do meu pai, porque ele me proibiu. Eu fui escondida. E aí aquele chapelão, aquelas coisas, aquela. Primeira vez na vida que eu passei uma maquiagem no rosto e usei assim. Mas engraçado, eu vejo umas fotos minhas com os dentes antigos, antes do aparelho e tal, e eu percebo as fotos que eu tô rindo, escancarada, rindo, mas rindo de verdade, que é um sorriso verdadeiro. Cara, eu me acho tão bonita. Uhum. Então, assim, é legal, porque não é uma coisa assim. Eu percebo isso, assim. Eu não estou bonita agora e era feia antes.
Eu acho que eu descobri a minha beleza e ela vem tão de dentro que eu me Ela achava vem muito muito da minha bonita antes. segurança. Eu acho que o Muito. aparelho veio só fazer colocar a cereja do bolo, assim, Eu sabe? acho que eu tô muito melhor hoje que com 30. Porque Ah, eu com também. 30, eu tinha ainda um fator muito grave de insegurança. Com 30, É, eu saí de Belo Horizonte e fui morar em São Paulo, transferida. E aí eu encontrei uma disputa muito acirrada no ambiente sim, profissional, uma corrida mesmo. E aí, pra gente estar no vídeo, a gente tinha que estar impecável. E São Paulo tinha mais recursos para isso. Então era sim. aquela piração louca e eu numa insegurança infinita que não me afetava demais. Interno. Era tudo interno. Sem Era tudo dúvida. interno. Então, por que eu me acho melhor hoje? Porque o que me afetava naquele momento não me afeta agora. Exatamente. Simples assim. E quando Eu eu acho que decidi. a gente se deixa demais influenciar e a gente fica muito à mercê da opinião do outro durante muito tempo na vida, né? Não que eu acho Sim, que é ilusão achar que a opinião do outro não importa. A opinião do outro importa sim, com mas eu acho que a certeza. gente precisa aprender a eleger qual é o outro cuja opinião nos importa, né? Eu acho que são poucos. A gente tem que eleger, tipo, igual eu penso assim, a opinião do meu filho me importa, a opinião do meu namorado me importa, a opinião da minha cabeleireira. Mas são algumas opiniões, né? Porque Sim. senão, se você vai se preocupar com a opinião do outro, como você vai ser feliz? Porque chega um momento que você tá tão preocupado com a opinião do outro que você não vê a sua opinião. Aliás, você não sabe nem qual é a sua opinião, né? Se perdem no meio desse imbróglio, né? É uma Sim, loucura. Exatamente. Eu selecionei, eu abri uma caixinha de perguntas, você lembra? sim. E aí vieram as seguintes perguntas. A dificuldade da mulher de 50 anos que perdeu oportunidades e o tempo passou. Em reticências. A gente não sabe exatamente que dificuldade é essa, nem o contexto que ela vive, né? Mas eu acredito muito que não é nenhuma questão de idade. Se você não tá bem, se você tá se sentindo meio É. para baixo, você vai sentir isso aqui com 30. Você vai ter esse momento da com 30. E eu acho que a gente nunca pode achar que é tarde, porque tem sempre vida, nem que seja um segundo, é aquela vida ali. Então, acho que é sempre pensar assim, tudo bem, o que passou, passou. O que passou não tem como agir, né? Eu acho que Sim, muito da minha... Talvez se eu posso falar assim, que para algumas coisas eu tenho uma sabedoria, eu acho que uma coisa que a vida me ensinou muito forte e que eu trago muito para minha vida como um todo, no meu dia a dia, é entender que tem coisas que não dependem de mim. Aquilo que eu já fiz não depende de mim mais, né? uhum, Dependeu e eu fiz, então se eu errei, eu posso mudar agora? Não posso, né? E a vida em geral, ela é cheia de coisas que não dependem da gente, né? Quando eu perdi o pai do Francisco, eu acho que isso ficou tão claro para mim de uma maneira tão contundente que mudou minha vida eternamente, porque eu pensei, ele morreu no momento mais bonito das nossas vidas. Ele queria muito que o filho dele nascesse, estava curiosíssimo pela chegada do filho, ele estava radiante e não pôde conhecer. Ok, lidei com o luto, tive revolta, sensação de injustiça e tudo mais, até o dia que eu falei que eu acho que o luto é uma decisão, porque quando você decide ter o seu luto, você também está decidindo que você vai passar por uma coisa para poder chegar num outro lugar, né? E aí eu acho que é muito poderoso quando você entende que a morte, né, ela te ensina isso de uma maneira imbatível, quando você entende que a morte ela não é uma doença para ser curada, ela não é um problema para ser resolvido, ela é um fato. E aí você fala, o que eu posso fazer diante desse fato? Mudar o fato eu não posso. Então, só resta a mim me transformar diante desse fato. É olhar para esse fato de uma outra forma, ressignificar esse fato. E a partir do momento que você entende isso, você entende que tudo que você não pode controlar, e o mais importante é a gente saber discernir o que a gente pode e o que a gente não pode, né? uhum, Tem que ser encarado dessa forma. O que você pode controlar é a maneira como você vê as coisas que acontecem, né? sim, E aí, tira um peso também das nossas costas. Eu acho que te dá
uma certa dose de entrega que é muito necessária na vida, né? Porque quando a gente acha que a gente pode controlar as coisas, a gente nem solta o ar. A gente tá, nossa, né, querendo tudo e te E dá mais sofre. leveza, E né? Pra sofre. viver. É, sem Porque é dúvida. impossível controlar tudo. Exatamente. É. Agora, e muitas vezes a gente esquece de controlar o pouco que depende da gente. Por exemplo, a gente acorda de manhã, tá chovendo e a gente fala, ai, que saco, tá chovendo. Você pode controlar, você pode olhar para a chuva, até sentir que está um pouco desanimada, mas não dá ênfase para isso. Ou seja, você pode controlar sim a sua maneira de, de lidar com as coisas. E tem coisa que você pode mudar, tem coisa que você pode mudar. E muitas vezes você não está olhando para aquilo que você pode mudar. Porque às Sim, vezes você mas eu te prefere nem contar que ver. isso me veio com a maturidade. É, Isso me veio com a maturidade. E eu já vivi situações que eu tava reclamando disso, tal. O que que tá no meu controle, o que que não tá? Ah, isso tá? Então eu vou fazer o que tá. Em paz. E de repente, a coisa muda de figura. Porque você começa a emanar uma energia pro universo e a coisa começa a fluir. sem dúvida. É muito, sei lá, é uma coisa muito louca. Mas uma mulher de 50 anos perdeu oportunidades. Tá, quiçá perdeu algumas, mas quantas estão por vir? Eu fiz uma Exatamente. transição de carreira com 37 anos. Minha filha Eu também, eu nasceu, fiz eu com falei, 40. vamos lá, É. chega disso aqui, vamos viver outras coisas. E comecei do zero a empreender. Às vezes eu acordava e eu falava assim, eu tô louca, o que que eu tô fazendo, Roberta do céu? Você tá Eu pirada comecei mesmo. com 40, com um filho de 3 anos. Eu não tinha dinheiro guardado, tinha um armário cheio de roupa, nunca tinha sido empreendedora, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido. Então, assim, é isso, né? E o que que te trouxe de bagagem, né? E até hoje eu amo sandália que tampa o tornozelo por causa de você. O tornozelo não, o calcanhar. Calcanhar, mas é bonito, não é? É tão chique, lindo, né? é chique. Terminar as perguntas rapidamente. Como lidar com essa rejeição exacerbada ao envelhecimento? Eu acho que começa dentro da gente. Eu acho que o caminho é esse, assim, antes de mais nada, descubra se há rejeição em você. Porque se você não rejeita o envelhecimento, não há quem rejeite por você. É igual quando a gente quer muito ser amada, né? Às vezes a gente quer tanto ser amada e às vezes a gente não se ama e a gente quer que o outro ame a gente de um jeito que nós não nos amamos. Então não tem jeito, como é que o outro vai te amar se você não se ama? Parece teoria, mas é verdade, né? Então, Total. a rejeição ao envelhecimento, ela não pode estar aí dentro de você, né? Quando você começa a lidar com ele de uma maneira natural, eu acho que eu fiz isso. Eu comecei a falar sobre o envelhecimento e a aceitar que ele estava acontecendo comigo. E isso muda tudo, né? Uhum. Existe idade para se reposicionar na carreira? Não. Também acho que não, mas a gente precisa mudar muita coisa no mercado, né? Que ainda é muito etarista, tem muito a ser feito. Tanto que essa live é o que o mercado espera de nós. É totalmente etarista. E o mercado está sendo extremamente burro, na verdade, porque ele não percebe que tem muitas mulheres, pessoas em geral, cujos cargos precisam da experiência, da vivência, né? A gente é mais empático depois que a gente vive mais, a gente sabe lidar melhor com situações de... A inteligência emocional está mais desenvolvida. Totalmente. Então, e isso também ocorre com os homens nesse caso. Sim. Eu vejo meu pai nessa situação. Parei de trabalhar aos 35 anos para ser mãe. Hoje, aos 50, preciso me reinventar. Dura realidade. Eu acho isso aí uma coisa bem dura mesmo, eu concordo. Eu acho que quando a gente faz uma opção de parar de trabalhar para ser mãe, a gente está romantizando, né? Eu não estou criticando o que ela fez de jeito nenhum. Eu vejo, para mim, eu não conseguiria fazer isso. Eu acho que é um certo romantismo que às vezes fica esperando ali, né, para se doar totalmente à maternidade. Um dia o filho fica adolescente e ele quer mais fazer o caminho dele, que é natural, os filhos fazem esse caminho. Mas acho que é preciso encarar esse luto, sabe? Encarar esse luto e falar, ok, então tem muito para ser descoberto sobre mim. Você já criou um filho, então você agora está na hora de olhar para você. Eu acho que o conceito da menopausa, uma vez uma
psicanalista que se tornou minha amiga, psiquiatra, psicanalista e psicóloga, a doutora Ana Esther Nogueira Pinto. Ela tá aqui no Instagram. Ela falou sobre menopausa de um jeito tão bonito que me fez olhar minha menopausa de um jeito muito legal. Que é assim, a gente para de cuidar do outro e vai cuidar de nós mesmos. E aí a gente não vai parir outra pessoa, a gente vai parir a si mesma de novo. Então, acho que os 50 anos são um momento muito bonito da vida de uma mulher. E assim, tanta coisa pode se fazer, um curso, Sim. uma profissionalização, começar uma atividade nova, uma profissão nova, por que não? Sim. Não, e com certeza tem muita gente mostrando que isso não só é possível, como é muito bom. Eu acho que quanto mais a gente incentivar também a intergeracionalidade, que é o relacionamento de pessoas com idades diferentes, porque isso é muito natural, existe ganho para todos os lados, o mundo vai melhorar muito, assim. Nossas vidas vão melhorar muito. E por último, só um comentário. Gosto muito do assunto. Que bom! Que bom! Ah, legal. Legal. O assunto é apaixonante Cris, mesmo. olha que tá garelando. Cris, eu queria aproveitar esse finzinho só para falar que eu tô lançando a minha mentoria, tá? Eu falei que comecei a empreender, né? Sim. Pessoa empreendedora. E aí, no ano passado, a loucura da pandemia, todo mundo fechado, vamos lá. Eu já fazia muito pelo online, mas eu falei, vou me reinventar de novo, vamos lá. Sim. E aí eu lancei 2 turmas, assim, no Instagram, fazendo story orgânico, galera. Nutrir de coragem, galera. Mentoria aberta para branding pessoal, presença digital e consultoria de imagem. E formei turma. Aí eu falei, putz, que ótimo! Vamos lá! E foi ótimo. E aí eu falei, vou fazer outra. Peguei os depoimentos da primeira, fiz a segunda. E aí esse ano eu falei, a gente tem que ir galgando, a gente tem que ir aprimorando. Claro. Foi legal, agora eu quero fazer algo melhor. Então é a primeira vez que eu tô fazendo um lançamento mesmo, sabe? Uma semana de lives para entregar algo mais robusto. Imagina a minha ansiedade. Eu tô com rosácea, eu taquei base na cara, porque eu tô toda cheia de espinha, de ansiedade. Sim. E é bom, né? É bom. É ótimo. Eu tô, sabe aquela sensação assim? Muito sucesso para você, muito legal. Eu tô me reinventando e é bom perceber que eu tô conseguindo. E isso dá uma vitalidade, né? Fazer coisa nova. Tô me sentindo viva. É muito bom. E compartilhar uma coisa boa que foi bom pra gente é ótimo. Eu quero que o outro sinta aquilo que eu senti, sabe? Aquele conhecimento que me fez bem, eu quero que o outro sinta. Mulheres, eu quero fazer por elas o que um dia que alguém tivesse feito por mim. Lá atrás, no início da minha carreira. É bem isso. Eu já me interpretei. Então, é isso mesmo, tá certo. Aí na semana que vem vai ser as lives e a inscrição é na bio. Ah, muito bem. Então, inscrevam-se, gente. Muito legal. Eu queria obrigada de coração. Eu que agradeço. E eu te desejo ainda mais sucesso, tá? Obrigada. Eu também te desejo muito sucesso. Uma inspiração. Obrigada, Roberto. Obrigada a todo mundo que estava aqui prestigiando a gente também. Quem? A todo mundo que estava aqui. Obrigada. Sim, claro. Agradeço a todo mundo, com certeza. Um beijo enorme para vocês, tá? Uma boa noite, um bom descanso, Cris. Para você também, querida. Tudo de bom. Sucesso. Beijo. Beijo.